intelectual, parece que ela cansa mais do que enxelagem, viu? Como cansa, gente. É difícil, né? É um trabalho bem... É prazeroso no final, mas é tenso o negócio, né? E na aula de hoje, eu vou, conforme a gente combinou na última aula que nós falamos de audiência, vamos falar hoje sobre os tipos de prova que nós podemos ter no processo civil. Aí, o que eu fiz para vocês? Eu fiz um resuminho para a gente falar de cada tipo de prova que existe e também tem um código que a gente precisa dar uma olhadinha, não tem jeito, né? Matéria de processo sempre tem que estar respaldado no código. Alguns recadinhos iniciais aqui para nós. Deixa eu só pegar aqui o celular para eu pegar o calendário. Já estão disponíveis para vocês, gente, as provas DI. O que é DI? Disciplina interativa, que são aquelas provas 100% digitais. Elas estão disponíveis desde segunda-feira. Vamos falar desde terça? Porque segunda-feira deu um problema lá, a prova veio com uma identificação facial. Eu não sei em Tabuão, né? Que o professor Francisco é coordenador, mas em Tapicirica, que eu sou coordenadora, foi um Deus nos acuda, gente. Eu peguei e tentei entrar na prova dos alunos, identificação facial, que é isso? Foi um auê. Mas ainda bem que eles resolveram e na terça-feira já estava tudo certo. Então, meu conselho para vocês, né? Quem ainda não fez a prova, a disciplina interativa, essa prova, faça agora no final de semana, não deixe acumular. Porque na semana que vem não, gente. Na segunda, dia 23, né? A outra segunda, dia 30, nós vamos disponibilizar as provas para vocês do bimestre. Então, a gente ainda tem mais uma aula fora essa, que nós vamos falar de sentença, que é a nossa última matéria. Se ficar faltando alguma coisa, eu deixo uma aula extra gravada, já que eu não gravei aula semana passada porque eu estava doente e ainda não gravei. Vou deixar em aberto e se faltar conteúdo eu gravo, mas esse conteúdo que eu vou gravar eu não vou pedir na prova. Só se faltar mesmo, aí eu deixo disponível para vocês, tá? Então, respondendo a pergunta, eu acho que foi a Jaque que perguntou, agora eu não estou lembrando, né? Sobre essa aula da semana passada, dia 13, que eu faltei. Que eu estava ruim, Foi eu, pré-óbito. Pré-óbito. Quem foi? a Deise. Ô, Deise, foi você. E eu já peço desculpa para você, eu nunca deixo ninguém sem resposta, mas ontem deu uma pane no meu celular, eu tive que Não, trocar de aparelho. E aí até coloquei hoje nos meus status quem fez pergunta retornasse, porque durante o júri a gente não pode nem encostar no celular, né? E não, tá bom. depois deu uma pane, eu vi que tinha assim um monte de aluno fazendo pergunta para mim, mas eu não consegui olhar, tá? Então peço desculpa, mas fica aqui então Imagina. a minha resposta para você, tá? Desculpa, acho que a gente nunca pode deixar ninguém sem resposta. Ainda mais a minha musa Daisy. Dia 30 e dia 1º, então, nós vamos ter prova, hein, galera? Nós vamos deixar disponibilizado para vocês no dia 30. No domingo, meia-noite, então, né? Vai ser de meia-noite do dia 30. Então, a hora que tiver acabando o Fantástico, começou domingo maior, pum, já pode entrar lá e fazer as provas. Quais provas, professora? As provas presenciais que a gente teria em sala de aula. E processo civil é uma delas. Eu acho que eu dou para vocês só processo civil, se eu não me engano, né? Não sei se vocês são meus alunos de consumidor. Quem é, vai ter então 2 provas de consumidor civil e mais dos outros professores presenciais. Então fiquem atentos, dia 30 e dia 1º. Por isso que eu digo para vocês, para que já façam logo as provas interativas para não acumular, senão fica aquela avalanche de coisas para a gente fazer. E aí, na quarta, na quarta e na quinta eu lanço as notas, e aí a gente já sabe quem passou e quem vai ficar de exame ou ter que fazer uma não é substitutiva que fala, é segunda chamada, né? Quem que faz segunda chamada?
Quem perdeu prova, se você perdeu a prova do primeiro BI ou do segundo BI, essa que vai ser dia 30 e dia 1º, você faz a prova de segunda chamada. Se mesmo assim não adquiriu a pontuação mínima, ainda tem o exame. Então ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tá, pessoal? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, senão a gente já começa a falar da aula de hoje, que a disciplina vai ser provas em espécie. Tem alguém? Não? Não, eu fico igual na sessão espírita, assim. Marcos, você tá aí? Aide, Mara, Dominique. Fico só aqui chamando e ninguém responde. Então, se vocês tiverem perguntas, Bom, tá aí. Nossa, como eu tô branca, que eu tô parecendo um fantasma, misericórdia, né? A galera vai se assustar. Tentei até passar um batonzinho, mas eu acho que não sei, a luz aqui tivesse melhora. Melhorou! Agora eu fiquei bonita. É a eu tenho luz. uma pergunta. Oi? Fazer uma pergunta. Quanto que vale a nossa prova? Nossa, faz uma pergunta que eu sei responder. Peraí. E quantas questões são? Vai dependendo do meu humor. Mentira. Padronizado, tá? São 20 questões de verdadeiro ou falso. É padrão. Peraí que eu vou ver quanto que vai valer a prova. Beleza. Então, tentem não olhar para a tela aqui com essa branquitude aqui. Tô parecendo o fantasma lá da Samara, lá que jogaram no poço lá no filme. Nossa, viajei agora na maionese, hein? Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui a pergunta. Quantos pontos vale minha prova, professor? Deixa eu ver aqui na minha lista. Vocês não estão vendo, só eu, tá? Então, processo civil. Demora um bocadinho para abrir aqui. Processo civil, processo de conhecimento. Eu acho que é 4.000 pontos. Vamos ver aqui. A primeira prova valeu 1.000. Atividade com entrega em 16 do coisa. 4.000, gente. 4.000 pontos, tá? 4.000 pontos. Então, fiquem tranquilos que tá tranquilo, que essa prova vale 4.000 pontos, então tá simples de conseguir resultado. E eu não vou pesar a mão, não, tá? Das 20, se eu conseguir responder pelo menos 8, eu posto ela para vocês, a prova. Combinado, gente? Olha como eu sou legal. Meu Deus do céu. Pessoa legal, gente boa, né? Vamos lá, cadê vocês? Cadê vocês? Não me abandonem, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Esse negócio de ficar largando a live aqui com o professor aqui, não precisa. Por quê? Que eu não fico fazendo chamada, não. Então, não me abandonem, fique aqui comigo. Senão, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Facebook, Instagram de você e descobrir os podres e vou ficar contando aqui na live se você não me responder, tá certo? Vou jogar sujo com vocês se vocês me largarem aqui na mão e não me responderem quando eu perguntar. Vou pegar minha filha aqui no colo. Vem cá, meu beijão. Fica aqui com a mãe. Ai, meu Deus, prendi a pata dela no fone. Vamos que vamos, me aguentem um pouquinho e vou aqui falar sobre provas em espécie. Como é importante essa nossa matéria de hoje. Muito legal, muito importante. Vou deixar. Tô gravando, meu Deus, esqueci de ver. Tomara que sim. Tomara que não, né? Porque eu falei tanta besteira. Aqui, tô gravando. Então, mentira, né? Tudo que eu falei de besteira. Prestem atenção aqui, então, na Pro. Nossa aula de processo civil hoje vai ser sobre os meios de prova. Vamos recapitular que na aula passada nós conversamos sobre audiência de instrução e julgamento.
Eu disse para vocês que... Peraí, deixa eu tirar essa blusa que eu já fiquei com calor. Que na audiência de instrução e julgamento vai servir para a gente poder fazer as provas orais. Por quê? Porque as provas documentais... Em tese, nós já colocamos no processo. Quando? Na hora da petição inicial, que a gente aprendeu, que a gente já junta as provas necessárias na petição inicial. E também, se a gente estiver pelo réu, na contestação, a gente também já juntou as provas necessárias. Na audiência, então, que nós falamos na aula passada, vai servir para quê? Para a gente ver as provas orais. Quais são as provas que precisam ser produzidas na frente do juiz, porque alguém vai falar. Vai ser, então, as provas aqui que nós vamos falar de depoimento das partes e depoimento das testemunhas. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como que a gente consegue, quais são os meios que a gente consegue provar o alegado, o que a gente alegou, uma batida de carro, uma usucapião, uma ação de alimentos. Como que eu faço para provar que o pai da criança tem condições de pagar os alimentos de uma forma mais condizente com a realidade dele e não ficar fixando em 1/3 do salário mínimo só, né? Isso daí a gente vai chamar de meios de prova. Quais são os meios de prova? Peraí. Eu tô ofegante, nossa senhora, tô quase desencarnando aqui, né? É sinusite, é tudo, calor. Nós vamos lá, que não vai ser agora, não. Quando a gente fala de prova, a gente precisa lembrar do ônus da prova. A quem cabe provar? A quem alega. Se eu estou alegando, eu tenho que provar o que eu estou alegando. Se não, só falar não adianta, preciso provar. E outra coisa muito importante é, qual prova vale mais? Será que um laudo pericial vale mais do que uma prova testemunhal? Eu ouvi esses dias na televisão a seguinte besteira. Porque a prova a prova pericial é irrefutável. Se tem prova pericial, acabou. Não tem o que fazer. Será mesmo? Será mesmo que o juiz é obrigado a seguir a prova pericial? O juiz não pode afastar a prova pericial e confiar, por exemplo, no testemunho de alguém? E eu digo para vocês que sim, não existe hierarquia, tanto no processo civil como no processo penal, não existe hierarquia entre as provas, um tabelamento, né? Prova pericial vale 5, prova testemunhal vale 10, prova vale 5. Não. Aqui, o que vai viger no nosso processo é o livre convencimento motivado. Isso significa, o juiz, ele tem liberdade sobre as provas. Imagina essa mesa aqui cheia de provas, eu juíza, eu posso apreciar todas as provas e dar o valor que eu quiser. Eu vou, por exemplo, essa prova pericial aqui está provando que o autor tem razão, mas essa prova testemunhal aqui, e aí eu vou dar o valor que eu entender, eu juíza, para as provas. Posso afastar a prova e acolher outra. Então, esqueçam essa história de que uma prova vale mais do que outra, porque não vale. Quem vai dizer o que é importante ou não na prova, na sentença, vai ser o juiz. Mas ele vai ter que explicar o porquê. E esse porquê, exemplo, por que ele está afastando a prova pericial, por que ele está afastando a prova testemunhal, ou por que ele está acolhendo determinada prova, esse porquê tem que ser explicado na sentença. Já que se as partes não concordarem, elas irão recorrer.
Então, primeira lição dessa aula para vocês anotarem a frase. Não existe hierarquia entre as provas. Ponto. É o juiz quem irá avaliar quanto valerá cada uma das provas por sua convicção. Ponto. Primeira lição é essa, né? O duro é que a televisão fala tanta besteira, né? E aí a gente tá lá assistindo e fala, puxa vida, como assim, né? Mas vamos lá. Eu que pare de ficar assistindo essas coisas, né? E concentre em outras. Vamos então para as provas em espécie. Essa primeira aqui é uma prova super nova. Eu digo que ela chegou no Código Novo de Processo Civil, no Código Novo de Processo Civil, agora de 2015, deixa eu baixar um pouquinho. E a chamada ata notarial. E tudo que vem de cartório, né, de cartório, a gente já sabe que tem custo, né, que não é baratinho, não. E o que é uma ata notarial, né? Para que ela serve? A ata notarial, ela vai servir para que, por escritura ali, por um documento público, o tabelião ateste que ele viu alguma coisa. Vamos ver aqui o conceito. Deixa eu só tirar esses parágrafozinhos, vamos lá. Quando determinada parte tiver interesse na documentação de um fato, poderá requerer junto ao tabelião que narrará sob forma escrita o que ficou ciente ou algo que tenha ocorrido em sua presença. Poderá vir a ser acompanhado de outros documentos, como, por exemplo, fotografias, relatórios audiovisuais. Olha só, vamos pensar na seguinte situação. Eu verifico lá no Facebook, por exemplo, que tem alguém lá, uma pessoa, falando um monte de mim nos comentários. Aí ela vai lá na minha foto de perfil, começa a falar um monte de coisa, vai na outra foto, começa a falar um monte de coisa, diz que expressa algumas características ruins contra mim, né? Me chama de tudo que é nome, só não me chama de santa. E aí, será que se eu printar, der um print aqui nas fotos e levar a juízo, vai ter valor absoluto? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Será que a outra parte não vai poder falar assim, não? Esses prints aqui, eles são fakes, né? Fizeram uma montagem para prejudicar, né? Já que eu estou em busca de indenização. Então, se eu tiver de má fé, eu altero tudo que está ali, né? Posso até criar um fake, né? E não sei, mas eu printando sozinha e colocando no processo, não vai ter o peso de uma ata notarial. A ata notarial, como que tem que ser feita? Eu vou lá no tabelião, vou no cartório e solicito a ata notarial. A ata notarial vai ser, o tabelião vai analisar ou presenciar algum fato e vai colocar isso em ata. Ele, por exemplo, eu falo para ele, olha, lá no meu perfil do meu Facebook, na foto tal, existe um comentário com cunho injurioso. Ele vai lá no meu Facebook, abre no computador dele e verifica esse conteúdo. Aí ele pode dar um print. Aí ele põe na ata notarial que ele, tabelião, dotado de fé pública, presenciou, visualizou que no meu Instagram, no meu Facebook, existe determinadas expressões injuriosas proferidas pelo perfil X. E aí faz um documento para mim, né? E pago por isso. Ou eu levo o tabelião até minha casa e ele pode presenciar, né? Como eu já vi o caso, que uma casa está
jogando os resíduos de chuva, de calha, sabe aquela água que vem da chuva, da calha, no terreno do vizinho, provocando uma erosão lá na parede, na calçada, né? O folgado do vizinho deixa o cano virado assim, colocou um cano virado pro vizinho ali e tá jogando toda a água da chuva ali. Não pode, né? Ele que cria um encanamento para ir para a rede de esgoto e não joga do vizinho. O tabelião vai lá, visualiza aquela situação e faz uma ata notarial. O que é ruim na ata notarial? Que ela é cara, né? Mas é uma prova com uma força bem maior do que simplesmente a gente tirar a foto e colocar lá, já que o tabelião tem fé pública, né? Ele vai fazer, então, um documento público, pode juntar fotos, documentos ali, né, de avaliações dele ali, e fica bem legal para a gente juntar no processo, né? Para ambiente virtual, então, é muito ideal a ata notarial, né? Qual que é a diferença entre a escritura pública e a ata notarial? Elas têm uma diferenciação. Na escritura, eu vou documentar uma declaração de vontade. Ó, por exemplo, por escritura pública, eu posso emancipar meu filho de 16 anos. Eu e o pai do meu filho vamos até o cartório e a gente emancipa nosso filho de 16 anos. Isso quer dizer que, dali em diante, ele é o responsável pelos atos da vida civil. Se ele quiser fazer contrato, se ele quiser viajar, fazer qualquer coisa, ele é dono da vida dele. Ou, por escritura pública, eu vendo o meu imóvel. Então, eu estou declarando vontade, vontade de vender, de emancipar. Na ata notarial, não. Eu vou atrás do tabelião para que ele veja algum fato e declare na ata. Então, essa é a diferença. É legal a ata notarial? É legal a escritura? Sim, mas passa pelo cartório, tem custa de cartório, né? Vamos lá. Deixa eu só dar uma pesquisada aqui rapidinho, sem vocês verem, no cartório do Brasil, o preço de ata notarial em São Paulo. Sempre que vocês quiserem saber preço de fórum, pode colocar no site que é tabelado. Olha lá. Ata notarial, primeiro cartório. Deixa eu ver aqui, aí eu já coloco para vocês o preço mais ou menos. Que foi, princesa? Que foi? Olha lá. Olha só. Aqui no estado de São Paulo, a ata notarial custa. Deixa eu colocar aqui. Você vai colar bonitinho. Aqui. Vamos lá. Estado de São Paulo. Cada estado de São Paulo. É tabelado por estado, tá? Custa R$ 466,87 a ata, mais R$ 235,75 por página. Então, se a ata tiver 4 folhas, então a primeira eu vou pagar 466 e as próximas 235. Fora custas de deslocamento, né? Se você tiver que levar o tabelião para sua casa, aí pode ser que fique um pouquinho mais carinho, né? Olha só. Então, esse aqui é o ruim da ata notarial. É o preço. Então, em média aqui, se a gente quiser só uma declaração simples, vamos desembolsar aí pelo menos R$ 570. Deixa eu ver o que o código vai falar dessa ata, 384 do CPC. Deixa eu alterar aqui para ver se faltou alguma coisa a dizer, para nossa aula ficar bem completinha. Eu já estava ali na parte que
na parte da ata notarial. Qual que é o artigo da ata? 384. Mais para baixo, olha lá. O que é a ata notarial? Então, ó, a existência e o modo de existir de algum fato pode ser atestado ou documentado a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou sons em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Então, pode ter a juntada de documentos. Lembrando que cada folha a mais é 200 e lá vai pancada no lombo, né? Ó. 235. Eu quero juntar aqui 15 fotos. Vixe Maria, aí vai dar vamos colocar uma foto por página, né? Aí vai dar um valorzinho bem salgado, bem salgado. Vamos dar uma lidinha, então, na parte do depoimento pessoal. O que é isso, galera? Depoimento pessoal no processo civil. A parte contrária pode requerer do juiz que a outra parte faça o seu depoimento. Por quê? Porque ele quer retirar ali alguma contradição ou alguma confissão do fato, né? Podendo até emendar uma litigância de má-fé. Você está aqui mentindo, né? Então, a gente solicita o depoimento pessoal da outra parte quando a gente quiser arrancar alguma confissão. Essa daqui é um meio de prova muito legal, muito interessante, que a gente costuma usar na prática. Vamos ver o que a lei fala dele. Cabe à parte, ou seja, a parte contrária, né? Requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que ela seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do juiz ordená-la de ofício. Então, quem pode requerer o depoimento pessoal é a parte contrária ou o juiz de ofício. Vai falar, pode pensar assim, não, essas provas aqui tão ruinzinhas, vamos chamar a parte para ela se explicar aqui, né? Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida de pena de confissão não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplica uma pena. Essa pena, pessoal, ela pode ser uma pena de multa, por exemplo. É vedado a quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. Então, se tiver mais de uma parte ré ou mais de uma parte autora, ela vai ter que sair da sala de audiência, aguardar lá fora e vão depor em separado, né? Geralmente eles combinam que vão falar na hora, mas não sabem as perguntas que vai vir do juiz e as perguntas que vai vir do advogado da outra parte. Então, é aí que a pessoa cai em contradição. Parágrafo 3º. O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Residiu longe, taca a videoconferência. Antes isso aqui era, videoconferência. Agora, em tempos de pandemia, tá tudo assim, né, pessoal? A gente só tá fazendo audiência, só não, né? A gente está fazendo audiência por meio do Microsoft Teams, que é esse que a gente está usando para dar aula. Então, vocês aí já sabem manipular o Microsoft Teams. Já estão aptos, né, a se conectar à audiência que está acontecendo aí Brasil afora, porque está no Tribunal de São Paulo Estadual, está todo mundo usando o Microsoft Teams, né? Ontem, no Tribunal do Júri que eu participei, foi presencial, mas não podia ter plateia, né, graças à pandemia. Então, só tinha as partes, os jurados, as partes não, né, porque uma morreu, é Tribunal do Júri, crimes dolosos contra a vida, tinha também a família da pessoa do réu, né? A família da vítima não foi, mas
só mesmo restrito, por isso que eu não convidei vocês para participar, para assistirem, né? Infelizmente, porque não dava, mas é um ato muito legal de se participar, todo mundo gosta, né? Então vamos lá. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder o que foi perguntado, ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e o elemento de prova, declarará na sentença que houve recusa em depor. Lembrando, né? Ninguém é obrigado a fazer prova contra si, mas a pessoa aqui tem multa se a pessoa não declarar a verdade, né? Então, não pode declarar, não quer declarar contra si, saiba que pode ser que o juiz vai e aplique uma multa. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo, todavia, a consulta de notas breves, desde que objetivem a completar esclarecimentos. Isso quer dizer, né? Vai viger aqui o princípio da oralidade. Você está aí para depor? Fala o que aconteceu. Você não precisa falar tecnicamente, não precisa falar bonito, não precisa falar de forma que tragam os detalhes minutos, mas também não é para ficar lendo, porque você vai ler, pode ser que uma outra pessoa fez aquele texto para você. Você pode colocar ali alguns tópicos para você não esquecer, mas ficar lendo não pode, é isso que o artigo está querendo dizer. Traga a verdade de forma simples. Então, e essa parte, lembra do princípio o princípio de não produzir prova contra si? O código vai dizer, olha, se você ficar com depoimentos evasivos, não quiser responder, você pode ter multa. Porém, algumas coisas você não precisa falar, não precisa depor, porque você está sendo protegido pelo direito constitucional do silêncio. E não pode a lei civil, que é uma lei infraconstitucional, falar diferente da Constituição, né? Senão seria uma inconstitucionalidade. E o que a lei está dizendo aqui? Que a parte não é obrigada a dizer e não vai ter prejuízo, não vai ter multa. Primeiro, fatos criminosos ou torpe que foi imputado. Por quê? Quem tem que provar isso é o Estado, não ela. Então, ela pode silenciar. Vai dizer, você furtou determinada coisa? Ou você... qualquer tipo de fato que seja criminoso ou atente ao decoro dela. 2. Cujo respeito por Estado ou profissão deva guardar sigilo. Nesse caso também o juiz não pode forçar a parte a falar. Pode ser um padre, pode ser um psicólogo, um médico, advogado. Nós, advogados, o que a parte traz para a gente e conversa conosco no nosso escritório, a gente precisa guardar sigilo profissional. Não pode sair contando por aí, né? Senão a gente vai ser sancionado. Então, se eu estiver sendo processada, e for responder a algum... Ai, meu Deus. Tava aqui no silencioso, o negócio tocou aqui. Meu Deus, desculpa, gente, mil desculpas. Então, se você é advogado, né, você não pode revelar nada da sua profissão, nada, é sigilo seu com o cliente. Então, nesse caso, é assegurado o direito de silenciar. Depois, fatos acerca... Oi, pode falar, gente? Alguém quer perguntar? Fato acerca dos quais não se possa responder sem desonra própria, do seu cônjuge, do seu companheiro, de parente ou grau sucessível. Né? Não posso falar que o meu filho é filho do amigo de não sei quem, não é filho do meu marido, senão vai ter desonra própria. Então aqui não preciso falar. Um exemplo.
4, que coloque em perigo de vida do depoente ou das pessoas referidas no artigo 3º. Cônjuge, companheiro, parente. Essa disposição não se aplica ao estado de família. Então, se for audiência da família, aí sim pode falar sobre parentada. Aqui não. E desse depoimento pessoal, que a lei está trazendo para nós, depoimento pessoal, visa alguma coisa, né? Visa a confissão. Por isso que a confissão está vindo aqui embaixo. A confissão, ela só pode ser dada pela parte. Então, eu, autora, solicito o depoimento pessoal ali da outra parte, porque eu quero que ela confesse. Quero apertar ela na audiência, porque eu já sei que ela está fora da zona de conforto, está num ambiente que ela vai ficar com medo, o juiz vai apertar, o meu advogado vai apertar e ela pode ser que ela confesse alguma coisa, né? Olha lá. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrária ao seu interesse e favorável ao adversário. Importante, a confissão ela pode acontecer dentro ou fora do processo. Pode ser fora, né? Posso fazer uma ata notarial de confissão. Levo a parte e falo assim, eu vou confessar, aquele processo que eu entrei com você, contra você, nada a ver, né? Eu estava nervosa, estava com raiva, então eu estou pedindo a indenização justamente por isso. Falar, vamos para o juiz? Não, no juiz eu não vou falar, não tenho coragem. Então vamos para o tabelião? No tabelião eu falo, leva ela no tabelião e o tabelião faz uma ata notarial. Junta no processo, acabou, né? Já tem uma confissão ali. Depois, a confissão judicial, ela pode ser espontânea ou provocada. A parte chega e já confessa, entrega os pontos. Provocada, quando a gente faz a pessoa cair em contradição. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. Olha que legal. O advogado pode ter na sua procuração poderes especiais. E esses poderes especiais, gente, significam alguns poderes a mais que a parte dá. A gente pode dar para o advogado o poder de confessar por nós, receber pagamento, dar quitação a alguma coisa. Então, muito cuidado quando vocês forem assinar uma procuração para ler quais são os poderes que você está dando para o advogado. Geralmente a gente dá poder de representação só, para foro geral. Ele pode representar a gente, mas não estou dando poder para ele confessar por mim. Os atos que são meus continuam sendo meus, de receber, de quitar. Mas se tiver procuração com poderes especiais e tiver demonstrado esse poder, ele pode. Quando a gente, como advogado, vai receber poderes especiais, eu gosto de colocar em letra bem grandona ali, dou até um distanciamento de uma linha em cima, uma linha embaixo, negrito. Quais são os poderes especiais que eu estou recebendo dessa pessoa, para que fique bem claro. Falo, olha, tá claro isso para você? Para que não tenha depois problema ético para mim. Então, vai essa dica aqui para vocês na prática, tá? Então, a confissão pode ser espontânea e provocada, pode ser feita pela própria parte ou por procurador. A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. Então, tudo vai ser documentado aqui. A confissão judicial faz prova contra o confidente, não prejudicando os litisconsortes. Importante, né? Se tiver mais de um réu confessou alguma coisa, isso não quer dizer que os outros também confessam, né? Cada um tem uma confissão individual. A não ser que um esteja atrelado ao outro, né? Aí ferrou. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Não vale como confissão a admissão de fatos relativos a direitos indisponíveis. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor. A confissão feita por representante somente eficaz
nos limites que pode vincular o representado. A confissão é irrevogável, mas poderá ser anulada se decorreu de erro ou de coação. A confissão é em regra, isso é importante. A confissão é em regra indivisível, não podendo a parte que quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que beneficiar e rejeitar no que for desfavorável. Porém, cindir-se-á quando o confidente a ela aduzir fatos novos capazes de construir fundamento de defesa ou material de reconvenção. Olha só, o que está falando aqui? Que a confissão, ela tem que ser inteira, né? Eu tenho que pegar a confissão e usar ela inteira como prova. Não posso pegar uma parte que me convém e dizer para o juiz me dar procedência e a outra não. Por exemplo, dizer assim, sim, eu recebi parte desse dinheiro que ele tá dizendo que eu não recebi. Eu recebi sim, porém eu vendi outra coisa para ele, então continua. Não pode a parte pegar só aquela fala que confessou que recebeu e ignorar que ele fez outro negócio jurídico, por exemplo, né? Então, ou a gente usa toda a confissão, ou não. Então, a gente já sabe aqui que tem que ficar fixado para nós. Os dois primeiros tipos de prova. Ata notarial, depoimento da parte. O que é o depoimento da parte? Confissão da outra parte. Pode ser requerido pela parte contrária ou pelo juiz de ofício. Depois, exibição de documento ou coisa. No código anterior, essa exibição era uma ação cautelar que a gente entrava, né? Entrava com uma ação cautelar só para solicitar essa exibição de documento. Eu pedia muito essa exibição em caso de, por exemplo, teve uma época, acho que faz uns 10 anos, né, que a gente entrava com exibição de documento para pedir os extratos no banco, para poder entrar para pedir expurgos financeiros da poupança, do plano Collor. Era plano Collor, plano Bresser, plano não sei das quantas, não sei do que lá. E aí a gente solicitava. Peraí, gente, só um minutinho que eu vou espirrar. Meu Deus. Peraí, só um pouquinho. Cadê eu? Voltei, desculpa. Tô aqui espirrando. Voltei. Não vou espirrar mais, eu acho. Credo. Nossa, credo. Morria. Ui. Então vamos lá. Essa exibição de documento ou coisa, antes ela era feita por uma açãozinha separada. Agora dá para pedir nos próprios autos do processo. Como que funciona? Como que ela funciona? Vamos voltar aqui para o código. Então, ainda está mostrando o código para vocês. Beleza. Olha só. A gente solicita que essa parte exiba algum documento que está em poder dela e que eu não consigo, por mim, pelas minhas próprias forças, conseguir. Vamos pensar que eu fiz um contrato de financiamento de um carro e eles não me deram a via do contrato. Ou outra coisa muito comum, eu vou entrar com uma ação para poder pedir reparação por dano estético,
cirurgia mal realizada, dando qualquer erro médico, eu preciso da exibição do prontuário da pessoa. Muitas vezes a gente vai no hospital, na clínica, solicita cópia do prontuário, eles dão. Mas quando não davam, tinha que entrar com essa cautelar de exibição de documentos. Eles dando algum óbice ali, vai lá e manda exibir o documento. E antes era legal porque a gente entrava com essa petição e vinham os honorários, né? Agora, essa prova é feita dentro do processo, né? Depois que alterou o Código de Processo Civil, eu não precisei mais pedir. Uma vez eu solicitei e já veio o próprio hospital, me mandou o prontuário, não precisei da exibição. Mas olha como que ela funciona. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, não precisa ser só documento, que se encontre em seu poder. O pedido formulado pela parte conterá. Então, é a pedido da parte. A individuação tão completa quanto possível do documento ou a coisa. Eu quero que aquela pessoa exiba aqui nos autos um relógio de madrepérola da marca, sei lá, que tá com ela e pertencia à minha família, era uma joia da minha família, então eu vou descrever. 2. A finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com documento e coisa. Ela tá com ela, mas essa joia é minha, tá com ela porque alguém entregou para ela, ela comprou em algum lugar, mas essa joia é minha, que é só um exemplo. As circunstâncias que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder dela. Fui na casa dela e vi, né? O requerido dará sua resposta em 5 dias subsequentes à intimação. Ele vai dizer que está com ele, não está, ou já vai exibir. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove por qualquer meio que a declaração não corresponde à verdade. Aí vamos supor que ele passou na casa daquela pessoa e tirou foto. Ele junta nos autos. O juiz não admitirá recusa se o requerido tiver a obrigação legal de exigir. Vamos pensar num hospital para exibir prontuário. Não adianta o hospital dizer que não vai exibir. Tem obrigação, ele vai ter que exibir. O requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova. O documento, por seu conteúdo, for comum às partes, então ele tem que exibir. Como que ele exibe, né? Ou traz, deposita em juízo o relógio, por exemplo, ou ele junta a cópia do documento, né? Por exemplo, o prontuário médico. Maravilha. Aqui é o procedimento da exibição, né? Que não compensa ver tudo. E essa exibição também é um meio de prova, né? É um meio de prova. Deixa eu só verificar aqui quanto aos documentos. Prova documental. Essas provas documentais aqui, como a gente já começou a falar logo lá na aula, no início, prova documental a gente já coloca nos autos na hora que a gente entra com a ação. A petição inicial, lá no 319, está escrito assim, que tudo que é prova documental que a gente tiver, que são as chamadas provas pré-constituídas, a gente já coloca no início, né? Nada de vir com prova depois, salvo se foi um fato que aconteceu depois ou eu não tinha acesso. Caso contrário, sempre antes. Prova pré-constituída significa prova que eu já tenho no tempo da entrada da ação. Quando vocês forem estudar mandado de segurança, vocês vão ver que no mandado de segurança não tem o rito que permite a produção de prova oral. Então, eu só consigo entrar com o mandado de segurança se eu tiver prova pré-constituída, que são essas provas que nós vamos ver agora, que a gente chama de direito líquido e certo, né? Porque já está ali com você esse direito. E primeiro ele fala da força probante dos documentos, né? Será que um documento público vale mais do que um documento particular? Olha o que a lei diz. O documento público faz prova não só da sua formação,
mas também dos fatos que o escrivão, chefe de secretaria ou tabelião ou servidor declarar que ocorreram em sua presença. Olha só que legal. Aqui a gente vai falar da fé pública, né? Colocou ali que ocorreu na presença deles, o juiz vai ter como verdade. Quando a lei exigir instrumento público como substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir a falta. Exemplo, venda de imóvel que valha mais de 30 salários mínimos somente por escritura pública. Então, outra prova que você comprou esse imóvel não vai valer, porque a substância do ato é o documento aqui, é a lavratura do instrumento público, né? Opa, tem alguém tentando entrar aqui na aula. Poxa, não apareceu aqui, acho que agora foi. Ótimo. Eu acho que isso está no artigo 108, deixa eu ver se está aqui. Ah, não, esse é o CPC. Acho que está no Código Civil. Pessoal aqui. Será que é o 108 ou 138? Aqui. Pro, Achei. Oi. deixa eu tirar uma dúvida com você. A gente dá entrada no processo, aí tem a petição inicial, tem a contestação. Depois de um certo tempo, o juiz, ele fala para a gente, como que é o nome? Produzir provas que a gente tem interesse. Então, como a gente já colocou na inicial, a gente não precisa repetir de novo a mesma prova que a gente colocou na inicial, né? Então, na verdade, o juiz está falando isso justamente para o que você não produziu e você quer ainda produzir, você poder produzir. Então, o que você já colocou na inicial, não. Mas ali, produza a prova que você tem interesse para mostrar se você quer perícia, se você quer depoimento pessoal da outra parte, se você quer que se produza uma inspeção judicial, por aí vai. Porque daí, na hora que ele fizer o saneamento do processo para verificar quais são os pontos controvertidos que ainda dependem de prova, aí vai verificar a necessidade de audiência. Entendeu? Entendi. Obrigada. Vamos voltar, então. Aí eu falei para vocês lá do documento, olha o que está dizendo no artigo 108 do Código Civil, tá? Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, a nossa lei civil vai dizer que para a gente comprar, vender, transferir, renunciar a uma casa, um imóvel, precisa de escritura pública. E o CPC repete isso aqui, ó. Quando a lei exigir instrumento público, como substância do ato, que é o caso de imóveis, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir a falta. Olha só, então essa tem que pensar. Se a lei está mandando ter escritura pública, eu tenho que ter escritura pública para provar. Quando o documento for feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia de um documento particular. Tirou a fé pública. As declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras com relação a quem assinou. Todavia, se ele tiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não do fato, incumbindo o ônus de prová-la ao interessado, sua veracidade. A falta de documento particular, quanto ao seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por outros meios de direito. Não tem contrato? Vamos provar com testemunha, né? Em relação a terceiros,
considera-se-á datado o documento particular no dia que foi registrado, na morte. E o que é documento particular? Aquele que o fez e o assinou, aquele por conta de quem foi feito, estando assinado, aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme experiência comum, não costuma assinar, como os livros empresariais e assentos domésticos. Então, considera-se o autor do documento particular quem fez, quem mandou fazer e assinou, ou aquele que tem aqueles livros comerciais, né? Considera-se autêntico? Aí não, aqui já é muita firula. O que mais que a gente pode falar de documentos? Tá, aqui já está entrando em direito empresarial. Vamos para o meu resuminho, que tem a parte que cai na OAB. Pera lá, deixa eu mudar aqui. Eu estou tentando deixar o João entrar, mas o sistema não está deixando. É que eu tenho que dar uma apanhada do Teams, senão não salva a noite. Vamos lá para baixo, falando de documento. Essa parte aqui eu falei pela lei, né? Olha lá, confissão, exibição de documento, já falei. Prova documental. Vamos ver o que eu coloquei no resumo aqui da OAB. Ó, prova documental, também chamada de prova pré-constituída, além de segura, possibilita, além de mais segura, né, possibilita uma compreensão imediata do fato que retrata, afastando qualquer tipo de subjetivismo. Quanto mais prova documental a gente tiver e a gente colocar na petição inicial, mais seguro o juiz vai ficar ali da verossimilhança das nossas alegações. Pô, o que ela está falando aqui é verdade, eu tenho até alguma prova aqui, né? E se a gente estiver fazendo um pedido liminar, melhor ainda, porque já tem ali subsídio para o juiz me dar essa liminar. Estou pedindo, por exemplo, uma vaga de UTI, não tem vaga na UTI, o convênio não quer me dar, por exemplo, por um motivo burocrático. Eu junto lá o laudo do médico dizendo que eu preciso dessa vaga, tem uma prova pré-constituída. O juiz, então, me dá essa vaga ali, o convênio vai ter que engolir, vai lá goela abaixo do convênio. Depois, se eu não tiver direito, aí eu tenho que pagar o convênio, né? Mais importante é a vida. Documento público é aquele que se forma perante o oficial público, escrivão, tabelião ou servidor público. É o documento formado pela autoridade pública no exercício das suas atribuições legais. Ao contrário, é o conceito do documento particular, que se toma por exclusão. Então, tudo aquilo que não for público vai ser documento privado, né? Uma foto é um documento privado. Sendo aquele que, para sua formação, não contribui qualquer agente público exercendo função pública. Quanto aos documentos particulares, a sua força probante, ou seja, a sua capacidade de provar alguma coisa, né? É possível extrair as seguintes conclusões. Reconhecimento expresso ou tácito da autenticidade do documento pode ser anulado quando for demonstrado ter sido produzido por erro, dolo ou coação. O que é isso, né? Às vezes a gente tem a juntada de um documento nos autos, mas aquele documento foi produzido por erro, dolo ou coação. Assina aqui, a pessoa foi lá e assinou, né? Ou, se você não assinar, eu vou mandar você embora. Ou qualquer coisa que force a pessoa a assinar. Por isso que eu falo para vocês que quando vocês fizerem uma petição em PDF, né, para juntar, nunca deixe a assinatura embaixo, né, de vocês sem, ou em PDF não, desculpa, um documento na sulfite, né? Aí eu faço um contratinho de 4 páginas, grampeio, e a última página, sem nada, tá só as assinaturas.
poxa, facinho eu substituir as primeiras folhas, né? É uma fraude aqui, é um documento que teve fraude. Então, aí a gente vai pedir o quê? A anulação desse documento. Vai falar, opa, isso aqui não tem nada a ver. As declarações lançadas no documento não podem ser presumidas verdadeiras em razão a quem não subscreveu. Então, quem assinou, declara verdadeira. Quem não assinou, não tem declaração nenhuma. As declarações contidas em documento fazem prova contra o signatário quando lhe forem desfavoráveis, até porque não se concebe que normalmente o homem minta ao declarar contra si, né? Você está falando ali, por exemplo, eu tive um que a pessoa declarou expressamente que ele ia deixar a casa que eles moram em usufruto da mulher e dos filhos, né? Colocou lá. E depois veio depois de muitos anos que ele foi embora e voltou, ele quis a parte dele da casa, né? Aí juntaram essa declaração, eu não estava no processo, eu só li depois, né? Tava essa declaração que ele tinha aberto mão 5 anos antes de entrar com a ação, né, da casa, e declarando uma coisa que prejudicava ele, né? Então, no processo ele perdeu, porque estava ali, inclusive tinha até firma reconhecida, a mulher foi bem esperta, né? E aí ele se arrependeu depois, né, quis ter a casa de volta para ele, não deu mais certo. As declarações, quando favoráveis ao signatário, não lhe serve de prova contra a outra parte que não participou da formação dela, o documento unilateral. O conteúdo das declarações presume-se conhecido por quem subscreve e quem delas tomou ciência inequívoca, não podendo ser opostas a terceiros. Aqui no código que está expressando para a gente, né, me fugiu a palavra, a obrigatoriedade da gente ler um contrato antes de assinar. Por quê? Está o código dizendo aqui que as afirmações que estão contidas ali, se eu assinei no rodapé, presume que eu estou concordando com tudo aquilo, né? Por isso que a gente tem que sempre ler o que está assinando. Salvo, né, no direito do consumidor, que aqui a gente está falando de direito civil, salvo no direito do consumidor, quando vem aqueles contratos, né, que a gente chama de contrato de adesão, que eles são pré-feitos, a gente não consegue discutir cláusula nenhuma, e tá lá, assina aqui, eu assinei, né? Então, o direito do consumidor, ele tem proteção. Então, cláusulas abusivas, elas são nulas de pleno direito. Mas aqui, o que o CPC está dizendo? Que se tiver um contrato, você assinou embaixo, por exemplo, um contrato de compra e venda de alguma coisa, você foi lá, assinou embaixo, você está anuindo com tudo que está ali. Por isso a importância da gente ler o contrato. Bom que passa um filme na nossa cabeça, né? Quantas vezes eu assinei tanta coisa sem ler, meu Deus. A falsidade, né? Aí eu tenho a falsidade do documento. Isso aqui é interessante. A falsidade pode ser falsidade material ou ideológica. O que é isso? Olha lá. O que é falsidade material? Na falsidade material, consiste na ofensa à verdade devida à formação do documento falso ou alteração introduzida em documento verdadeiro. Fiz um RG novo, nesse RG, ó, coloquei uma fotinho mais bonita, plastifiquei novamente. Eu tô com uma falsidade material. O documento tá certo, mas a foto foi alterada. Ou eu faço um RG novo, papel moeda direitinho, e coloco outro número, outro CPF, outro nome. Isso é falsidade material. Falsidade ideológica. O que é? Introdução de fatos ou declarações falsas em um documento materialmente verdadeiro. Olha eu trocando os conceitos. Quando eu pego um documento verdadeiro, pego ali, por exemplo, uma certidão e vou lá e emito declarações falsas. Ideológico por quê? Porque eu estou escrevendo é falso num documento verdadeiro. Aí sim,
ok? Por óbvio que o documento cuja falsidade for reguida não poderá ser considerado como prova. Então, documento falso não é prova. Então, falsidade ideológica é introdução de fatos falsos em documento verdadeiro. Falsidade documental é eu estou mentindo quanto à formação do documento falso, aí é documento falso, ou alterações introduzidas em documentos verdadeiros. Beleza. Então, quanto a documento, eu tenho documento material. Ah, e mais uma coisa sobre documentos, né? Documento pode ser de forma digital, documento pode ser de papel, material. Hoje a gente aceita vários tipos de documentos. Documentos, então, pode ser uma foto, pode ser uma certidão, pode ser um contrato, pode ser qualquer coisa, desde que coloque no processo lá de forma material ou na petição inicial ou na contestação. Documentos que forem realizados depois ou que eu tiver somente depois sabendo desse documento, aí sim eu peço para o juiz para juntar depois, até a sentença, né? Depois, prova testemunhal. Oh, meu Deus, como dá dor de cabeça prova testemunhal, né? Às vezes a testemunha mais atrapalha do que ajuda, né? Porque a gente pensa que a testemunha vai falar alguma coisa, chega na hora, vem a testemunha dizer que ouviu dizer. Nossa, que desespero. O juiz já olha para você com uma cara de bravo. Por quê? Porque a gente chama testemunha que presenciaram os fatos. Não testemunha que ouviu dizer, Zé Povinho, né? Pensa um monte de Zé Povinho, aquele povo que foi lá e bateu papo e falou da batida de carro, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Ou os peritos criminais de plantão, né, na rua, que fica falando que quem está errado e quem está certo. Testemunha, ela tem que dizer o que ela viu com o máximo de isenção possível. Mas isso é muito difícil, pessoal, porque todo mundo coloca um pitaco, né? E muito cuidado, nunca orientem testemunha, porque ela vai te prejudicar. Você chega, por exemplo, num processo civil, você quer falar que vamos pensar numa ação de alimentos. Aí a mãe traz 4, 5 amigas. E elas vão dizer que conhecem o pai da criança e sabem que ele trabalha com determinados eventos, tá? Ele é promoter, nova profissão, DJ. E aí, essas amigas vão lá dizendo que já viu viajando, que já viu, nunca que ouviu dizer nada, porque se ouviu dizer é a mesma coisa de nada, né? Vamos ver o que tem aqui de resumo. Então, a testemunha, né, ela vai falar, ela vai apresentar os fatos ou algo relacionado aos fatos, né? Vai declarar, o que não está escrito aqui, é a versão dos fatos ou de algo relacionado a eles, declarado por pessoas alheias à relação processual. Se for a própria pessoa da relação processual, aí não é testemunha, né? Aí é depoimento do ofendido ou é declaração da parte, né? Que a gente viu que dá confissão. Denomina-se prova testemunhal. Portanto, nenhuma pessoa vinculada à causa pode ser testemunha no processo. A testemunha aqui, essa aqui é importante. A testemunha depõe sobre o que ela presenciou ou ouviu, né? Nunca sobre o que ouviu dizer. Como, por exemplo, ela ouviu um tiro, né? Ouviu um tiro, não ouviu dizer que atiraram. Aí nós também temos o tal do depoimento referencial, que a gente chama de testemunha referenciada. Imagina que está lá num depoimento pessoal, num depoimento testemunhal, aí a primeira testemunha chega e fala, eu conheço fulano de tal, ele trabalha junto comigo na mesma função, eu recebo 3 mil reais por mês e ele também recebe, a gente está na mesma função. Inclusive, a Mariazinha,
ela faz os depósitos para ele pede sempre para ela ir lá depositar para ele alguma coisa. Então, o dinheiro que ele ganha na empresa são 3 mil, mas ele trabalha também em outra coisa, de, sei lá, um serviço paralelo, autônomo, e ele pede para a Mariazinha depositar para ele. Aí essa é uma testemunha referencial, ou seja, eu falando da Mariazinha. Aí pode chamar a Mariazinha aqui, né? Eu estou me referenciando, né? Eu estou me referenciando a outra pessoa aqui. Só que o meu depoimento, porque vai valer em parte, a parte que eu sei vale, mas a parte que eu sei que outra pessoa me disse aí não vale. Aí eu estou como referência só, né? Qual que vai ser o valor, né? Tá aqui. Aqui o depoimento referencial é aquele que alguém alega ter ouvido algo de outrem sobre o fato. Não tem validade como prova testemunhal, podendo tão somente configurar um indício e não pode ser aceito como prova. Então, nesse meu exemplo, eu falei que outra pessoa faz e que ela me contou, aí o juiz ou a parte pede para ouvir aquela pessoa lá. O meu depoimento tem validade, só se aquela pessoa for lá e confirmar, né? Aí sim, aí é legal. Da mesma forma, não possui validade aquilo que a testemunha pensa ou imagina sobre os fatos, né? Então tomem cuidado, por quê? Quando a gente vai fazer perguntas para as testemunhas na audiência, a gente não pode induzir a resposta e a gente também não pode perguntar o que a pessoa acha. Por que não? Vejam, é tão simples. Testemunha vai falar do que ela viu dos fatos ou que ouviu tiro, ouviu batido, ouviu freada, e não vai dizer o que ela acha, né? E também não pode induzir a resposta. Então, por exemplo, uma resposta que o juiz vai indeferir. Fulana, é verdade que no dia 20 de novembro você estava assistindo aula? Olha, eu já estou induzindo a resposta. Aí você fala sim, não. Então, qualquer resposta que no final a pessoa disser sim ou não, você vai estar induzindo a pessoa. Então, você tem que perguntar assim, fulana, o que você estava fazendo dia 20 de novembro, 15 para as 9? Aí ela vai falar, eu estava assistindo aula. Mas o contrário, você estava assistindo aula? Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Então, o juiz já vai falar assim, doutor, você está induzindo a testemunha, já dá-lhe passar um sabão em você. Então, para evitar isso, saiba, não posso induzir. Outra pergunta que o juiz vai indeferir. Você acha que fulano ganha mais? Eu não acho. Você não tem que achar nada, minha filha. Você tem que depor sobre o fato. Então, nada de imagino, penso, porque senão já vão indeferir ali, né? O juiz vai falar, fulana, a senhora se atenha aos fatos, o que a senhora viu e não o que a senhora acha, né? Então, para não deixar para o testemunha passar vergonha, e nem a gente passar vergonha, né? Sendo indeferido uma pergunta dessa. O depoimento da testemunha não deve, então, gente, conter pareceres ou opiniões, devendo se ater ao que realmente presenciou sobre os fatos. Pior coisa que tem, né? Eu detesto, né? Eu faço uma pergunta, ué, cadê o resto? E o juiz me dá um corte porque eu estou induzindo. Às vezes, né, gente, na audiência, você quer fazer uma pergunta, você formula mal, aí é só você falar assim, desculpa, excelência, vou reformular. Aí você descadera, mas recadera, né? A prova testemunhal é sempre admissível. Como regra, foi excepcionada que veda exclusivamente prova testemunhal cujo valor exceda a 10 salários mínimos, né? O valor, o legislador tratou de estabelecer exceção, autorizando prova. Então, assim, para ficar mais fácil, a prova testemunhal é admissível. 2, salvo se a lei expressamente disser o contrário. Por quê, né? Porque existem alguns dispositivos que vai dizer que não admite somente prova testemunhal.
né? Por exemplo, contrato de verbal, né? No contrato verbal, vamos precisar de alguma coisa, não só testemunhal. Só um exemplo. Então, para o resto, tudo vai admitir prova testemunhal. E antes de passar para a próxima prova, na prova testemunhal, existem algumas pessoas que são impedidas de prestarem o depoimento, porque a gente viu que testemunha é aquele que não tem nada a ver com a parte. Mas algumas pessoas, a própria lei vai dizer que presumem que elas sejam parciais pela proximidade que elas têm com as partes, né? Então, se essas pessoas quiserem testemunhar, elas vão ser impedidas. Vamos ver aqui no código quem são. Tá um pouquinho mais para baixo. Valor da prova testemunhal. Produção da prova testemunhal, né? Olha só, quando a gente vai fazer o rol de testemunhas, apresente o rol de testemunhas. Aí a gente tem que colocar, ó, rol da testemunha conterá, sempre que possível, o nome, profissão, estado civil, idade, tem que colocar o CPF, número de identidade, o endereço da residência e do local de trabalho. E eu posso substituir essas testemunhas que eu arrolei? Sim, se ela morrer, se ela estiver doente, se ela mudou de residência e não encontrou. Eu posso arrolar o juiz como testemunha? Pode, o juiz pode se declarar impedido, e se ele não souber nada, ele exclui. Vamos ver. Cadê aqui que são os impedidos aqui? Acho que está um pouquinho mais para baixo. Essa parte é importante na audiência. Olha, esse aqui é o cross-examination. As testemunhas, as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela parte que arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem, as perguntas, né? Puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato, objeto da atividade probatória, ou importarem repetição de outra já respondida. Quando começar o depoimento da testemunha, saiba que quem vai perguntar primeiro foi quem arrolou a testemunha. Eu arrolei, eu pergunto primeiro. Primeiro é o juiz que vai falar? Não, as partes que vão perguntar. No final, se o juiz achar que faltou algum esclarecimento, ele faz pergunta. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição. Geralmente deixa a gente perguntar e no final, faltando alguma coisa, ele pergunta. Olha aqui que importante esse parágrafo 2º. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não lhe sendo fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. Eu vi esses dias, eu não sei se era testemunha, se era parte, quem que era. Só sei que a juíza humilhou a menina, foi horrível, né? Ela não pode fazer isso, porque todo mundo que está na audiência tem que ser tratada com respeito. Aí aqui a lei vai dizer com urbanidade, né? Não pode ficar fazendo pergunta vexatória, capciosa, só que eles colocam para as partes, né? Mas o juiz também não pode fazer esse tipo de pergunta. Tudo vai ser reduzido a termo. Vamos ver aqui. Por fim, pessoal, acareação. O que é acareação? Colocar uma pessoa cara a cara com outra. Quando isso acontece? Vai acontecer quando tiver depoimentos contraditórios entre si. Uma está falando uma coisa e a outra está falando outra coisa, né? Uma está falando que foram 10 tiros, a outra está falando que foi um tiro só. Então, o que o juiz faz? Coloca uma cara a cara a outra, pode ser testemunha e parte, testemunha e outra testemunha, para ver quem que está falando a verdade ali na frente do juiz, sob pena de falso testemunho e a pessoa ser presa. Então,
A cariação serve para isso. Depois, tá acabando as provas aqui, faltam 300 só. O que é prova pericial? Perito. Perito também é caro, né? Não é só ata notarial, não. Perito tem que pagar. Salvo se você for, se o seu cliente for beneficiário da gratuidade. Perito, pessoal, é um expert. Situações em que o juiz não consegue esclarecer e nem a parte, vamos chamar um perito para esclarecer. Por exemplo, saúde, medição de casa, tudo que demandar, né, um programa de computador, demandar um conhecimento técnico específico, precisa de perito. Então vamos lá. A prova pericial advém da necessidade de se demonstrar no processo fato que demanda um conhecimento técnico especializado que esteja além do saber que podem ser exigido do homem médio e do juiz. Quem que é o homem médio? O homem com razoável cultura, né? Uma pessoa comum. Pessoa comum sabe fazer planta de casa? Não, precisa ser uma pessoa com conhecimento científico nisso. Pessoa comum consegue fazer um laudo de DNA, um laudo de lesão corporal? Não. Então precisa do perito para fazer esse tipo de coisa, né? Eu tenho um conhecido perito que ele só faz na Justiça do Trabalho, né? Laudos, ele é fisioterapeuta, laudos de lesão de esforço repetitivo. Então, a pessoa trabalha numa fábrica, vamos supor, e ela só fica ali. Imagina a fábrica de perfume, que a pessoa só fica ali fechando o vidrinho do perfume, fechando o vidrinho do perfume. Uma hora, essa musculatura aqui já começa a dar problema. Então, esse perito vai verificar se o fato de fechar perfume e o resultado que a pessoa está com debilidade nos braços, se tem um nexo causal, que é o trabalho repetitivo. Se a resposta for sim, aí tem que haver uma indenização pela lesão no esforço repetitivo da empresa, né? Já que ela precisa cuidar dos trabalhadores, né? Não deixar a pessoa ficar doente, diversificar. Enfim, o perito serve para isso, para atestar alguma coisa que o juiz não consegue pela formação dele, né? O fato de se requerer conhecimento técnico não interessa apenas ao juiz, mas às partes que têm o direito de discuti-lo de forma adequada, mediante indicação de assistentes técnicos. Denota-se que a legitimidade do resultado requer que as partes tenham tido a devida possibilidade de participar. Como que as partes participam da perícia técnica, né? De duas formas. Ou ela faz uma quesitação, uma série de perguntas que terão que ser respondidas pelo perito, ou elas contratam o assistente técnico, né? Aí ela, com o dinheiro delas, para que o assistente técnico faça também essa perícia. Pois não? Quem quer perguntar? Quer abrir o som? Deixa eu ver quem que é aqui. O Adson. Pois não, doutor. Quem tá sabendo? Fechou? Então vamos voltar lá. O áudio abriu aqui. Jovem, se eu fosse na aula, eu já ia tacar um giz em você. Mas, infelizmente, não posso tacar giz aqui de longe. Então, vamos lá. Então, olha aqui essa diversificação. Enquanto a testemunha se destina a apontar no processo uma versão leiga, a perícia ela vai trazer uma versão técnica, científica, né? Aplicam-se ao perito a mesmo grau de imparcialidade do juiz, né? O perito ele não está ali para favorecer ninguém, né? O perito ele está ali para trazer uma prova técnica. Não pode puxar sardinha, mesmo se ele for contratado por alguém.
Ele está ali para periciar, por exemplo, se essa água aqui, ela tem o certificado de pureza da não sei das quantas, né? Se ela vai ter tanto de sódio. Olha eu aqui, né? Cálcio, magnésio, potássio. Então, não interessa se o perito é meu ou se é do juiz, ele vai ter que atestar porque o objeto de prova dele é isso daqui. Ele não pode pôr o grau dele de profissional em risco para favorecer uma das partes, né? E aí, quanto à perícia, a gente tem que pensar no seguinte. Vamos pensar aqui no DNA. Deixei uma observação sobre o DNA. Aquele que se nega a submeter a exame médico necessário não poderá se aproveitar de sua recusa. E que a recusa à perícia ordenada pelo juiz poderá suprir prova de que pretendia com o exame. Isso quer dizer que a recusa injustificada de uma parte implica em presunção em favor de outra. O que acontece se o pai ou a mãe não quiserem ir fazer DNA? Presume-se que é o pai, então, porque ele não quis ir fazer, né? Então, o que a lei está querendo dizer no 231 e 232? A recusa em fazer exame vai provar o que a outra pessoa queria. Olha que ruim. Então, é melhor ir fazer, né? Já que pode ser que não seja. As partes e o órgão judicial, então, podem formular quesitos, que são perguntas a serem respondidas, que entendam necessários esclarecimentos do fato, podendo ser indeferidos aqueles que não prestem a solucionar questões necessárias ao julgamento dos pedidos iniciais. Então, a gente junta lá a perícia, vai fazendo perícia. Geralmente no DNA eu não faço quesitação, porque eu só quero saber se é filho ou não é. Mas, por exemplo, eu vou pedir um laudo técnico de uma ação de dano infecto. O que é isso? É o seguinte, vamos pensar que a gente mora em casas limítrofes, que o muro de uma é ali grudadinho no muro da outra, nos limites, parede com parede. Aí, a gente vai pedir um laudo pericial, porque está uma briga feia entre esses vizinhos por causa de mofo na parede, vazamento de água, algum problema. A gente chama o perito para ele analisar de onde que está vindo essa infiltração. Aí o perito vai, localiza que está vindo do terreno da direita, que tem um cano trincado ali no terreno da direita. Aí a gente pode fazer quesitação lá para o perito, né? Quem que deu origem a isso, se foi origem natural, se aquela parede pode cair, qual que vai ser a implicação na estrutura, aqui as perguntas que podem ser feitas para o perito, né? Qual foi quanto tempo que já está assim, se vai para consertar, quantas paredes vão ter que ser quebradas, ou tanto de perguntas que a gente pode fazer, então, na quesitação. E de base também pode contratar um outro engenheiro para a gente pagar, para poder analisar esse laudo do perito ou ir lá fazer também essa avaliação. Beleza. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o 371, indicando na sentença os motivos que levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Aqui é só para relembrar vocês o que eu disse na primeira partezinha dessa aula, quando eu falei boa noite, comecei a falar. Não tem hierarquia das provas. Então, um laudo pericial pode ser afastado pelo juiz, né? Ó, tá dizendo aqui o artigo 479, o juiz vai indicar os motivos que levaram a considerar ou deixar de considerar o laudo pericial. Vejam, então, gente, que o juiz não é obrigado a levar em consideração o laudo só porque foi um perito que fez. Se ele tiver contra as outras provas, né? Importante é que o juiz diga na sentença o porquê que ele deixou de levar em consideração.
mas ele não está preso, o juiz, ele não está preso a prova nenhuma. Não existe tarifação de prova, uma prova que vale a mais que a outra. Cada prova aqui vai ser avaliada pela íntima convicção do juiz. Próxima prova, essa daqui, eu lembro o que aconteceu comigo. Inspeção judicial, acho que é a última. Inspeção, a gente não fez intervalo, a gente termina um pouquinho mais cedo. Inspeção judicial, gente, significa a prova vai ser produzida na presença do juiz e o juiz mesmo que vai inspecionar ali a produção dessa prova. Pode ser que ele vá até o local inspecionar. Aconteceu num processo, vou contar para vocês o que aconteceu. A gente entrou com um processo que era uma possessória, eu não lembro mais ou menos quanto que era, faz muito tempo. E era muito complicada a história, porque falava de um terreno aqui, aí grudava com outro terreno ali, e eles queriam uma divisão. E a gente tentava, aí eu lembro que a senhorinha me contava, tentava explicar, eu colocava na petição, e a outra parte falava o contrário, que era do outro lado. Eu lembro que tinha uma que falava que a janela era desse lado, a outra falava que a janela era do lado oposto, um auê sem tamanho. O que o juiz fez? Ele, foi a primeira vez que eu vi isso, ele colocou que no dia tal, ele intimava as partes, porque ele ia pessoalmente lá na casa ver como que era. Eu achei isso muito legal. E aí, no dia e hora marcada, a gente estava todo mundo lá, o juiz chegou, né, um juiz muito legal, ele chegou e aí ele começou a analisar, e eu como advogada de uma, e a doutora Thalita como advogada da outra, a gente participou, e daí o juiz, agora que eu entendi, aí eu falei, eu pensei comigo, eu também, né, que eu não tinha entendido nada, e aí como que era a situação de lá, né, uma situação bem precária e tal, e o juiz foi lá examinar pessoalmente, depois deixou lá por escrito, e isso foi bom porque motivou o julgamento justo, né, da ação. Então, a inspeção judicial é a visita, pode ser a visita no local, né? A visita in loco, que a gente chama. É raro, né? A inspeção consiste em prova produzida diretamente pelo juiz, quando inspeciona pessoas, coisas ou lugares sem qualquer intermediário entre a fonte de prova e o juiz. Ele vai pessoalmente. Podem ser objeto de inspeção judicial, bens móveis, pode levar para o juiz, imóveis ou semoventes, boi, vaca, cachorro, tudo bichinho que se move. Além das partes e de terceiros que se submetem ao exame realizado pelo juiz em decorrência do seu dever de colaborar com o Poder Judiciário para a obtenção da verdade. Lembrando que todas essas provas, elas visam o esclarecimento dos fatos que estão sendo alegados. O exame direto realizado pelo juiz na inspeção judicial lembra a prova pericial, mas é feita pelo juiz, que também é realizada por meio de um exame. A diferença, entretanto, além do sujeito que realiza, o juiz no primeiro caso, é o juiz no primeiro caso, o segundo é o perito. É a natureza do conhecimento exigido, porque na inspeção judicial não há necessidade do juiz ser dotado de conhecimentos técnicos. Então, o perito precisa ser técnico, o juiz não, ele vai lá ver para tentar entender o que as partes estão falando. A inspeção pode ser determinada de ofício, como foi no meu processo, ele falou, eu que quero ir lá ver o que está acontecendo, ou as partes podem requerer, sempre se levando em conta a imprescindível necessidade. Né? O juiz pode indeferir, falando, não, as provas que vocês já trouxeram já está bom. O artigo 483 prevê que as partes têm o direito de assistir à inspeção, prestando esclarecimento e fazendo observações. As partes participam sempre, todas as provas. É até redundante o código falar que as partes têm direito. Sempre as partes vão ter direito na produção de prova. E isso está na Constituição, né? Direito da ampla defesa, do contraditório,
sempre a gente participa das provas. O juiz poderá se valer de auxílio de perito, mas essa intervenção somente se justifica quando precisa de um conhecimento científico, né? Ao final da inspeção, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado com todas as informações úteis ao julgamento, podendo instruir o ato com desenhos, gráficos ou fotografias. Eu digo para vocês, gente, que eu vi a inspeção judicial uma vez, se eu não me engano, o processo era de 2000 deixa eu ver, eu acho que era de 2008, mais ou menos. Depois eu nunca mais vi juiz saindo para ir na casa da pessoa para fazer a inspeção judicial, né? Eu até vou fazer uma enquete lá no grupo dos professores, quem já viu uma inspeção judicial, né? Porque é muito raro de acontecer. Mas foi interessante, o juiz foi lá e aí a gente verificou em loco, né? Foi uma prova interessante. Então, tudo isso daqui são os meios de prova que nós podemos ter, que estão dispostos no Código de Processo Civil, para a gente provar o alegado. Então, vamos recapitular. Prova notarial, vou lá no tabelião e peço para ele lavrar uma ata com o que ele viu. Depoimento pessoal das partes, para eu tentar tirar uma confissão das partes ali, arrancar uma confissão. Coloquei as observações aqui, e a confissão vem do depoimento da parte. Exibição de documento ou coisa. Prova documental, né? Prova documental que pode ser documento público ou documento privado, que tem que estar lá nos autos logo no início, salvo se a prova for realizada depois. As provas testemunhais, testemunha só pode alegar o que ela viu ou ouviu, nunca que ouviu dizer. Por fim, vai para baixo. Olha o que aconteceu aqui com o meu texto, eu não sei, gente. Prova pericial, precisa de alguém com conhecimento técnico. E, por fim, a inspeção judicial. E acabaram as provas em espécie lá do nosso CPC. Provando isso daqui, a gente já está com meio caminho andado para ter um julgamento bom proferido pelo juiz. Dúvidas, problemas, questões, galera? Agora esfriou. Estou à disposição de vocês aqui. Falei mais que deputado, né? Tadinho de vocês. Na próxima aula eu vou falar sobre sentença e aí eu vou fixar quais são os tópicos que eu vou pedir na prova. E vou fazer uma revisãozinha, relembrando vocês desses tópicos, para que vocês façam uma prova bem tranquilinha e possam ir bem, responder tudo direitinho, irem bem. Serão 20 questões de verdadeiro ou falso. E eu vou deixar aqui quais são os tópicos que vocês têm que estudar. Belezinha? Belezinha. Belezinha. Deixa eu parar de gravar aqui. Alguma dúvida, galerinha? Vou deixar isso aqui disponível para vocês amanhã. Hoje não, hoje eu tô